Nós podemos imaginar, irmãos, a dor que é alguém que é caluniado, claramente caluniado, significa dizer que falam dele aquilo que ele não fez. E pior ainda, é você imaginar que alguém diz assim, ele é culpado de alguma coisa e que ele de fato não fez aquilo. Mas imagina uma outra cena, quando ele fez exatamente o contrário. Não é que ele não fez o mal, ele fez o bem. E aquilo está sendo tratado como se fosse mal, como se aquilo que foi praticado, na realidade, fosse o mal em si mesmo. Foi assim e é assim que Davi se encontra nesse salmo. Lembre-se, o rei Davi, como desde o Salmo 2 expressa, o Senhor está estabelecendo o seu reino na terra, e esse reino passa por muitos e muitos conflitos. Dentre eles, até mesmo a calúnia e o pecado contra o rei. E como o rei lida com isso? Como o rei lida com a calúnia e com a difamação? E mais, quando as suas boas ações são tratadas como ímpias, por aqueles que são ímpios. É como se pudéssemos afirmar, não é, que Davi foi oprimido pelas calúnias injustas e passa a invocar a Deus para que Deus seja seu advogado de defesa. E ele confia a sua inocência à proteção divina. Ele confia nas mãos do Senhor. Então, na primeira parte do Salmo, ele vai protestar, não é? E ele vai apresentar isso a Deus nos versos 1 e 2, claramente ele apresenta isso ao Senhor, né? Senhor Deus meu, em ti me refugio. Então ele direciona isso ao Senhor. Depois dos versos 3 até o verso 6 em diante, até o 7 ou pouco, você vai encontrar ele protestando pelo fato de que a consciência dele não o acusava daquilo que ele estava sendo acusado. Ele estava sendo acusado de alguma coisa que a sua própria consciência não o acusava. Depois você vai perceber na sequência do texto, não é, que ele mostra que isso que está acontecendo afeta a glória de Deus, de tal maneira que Deus vai executar juízo contra os ímpios. Aquilo que está sendo feito contra o rei Davi trará a ira de Deus sobre os ímpios. Então, afeta a glória do Senhor. Em terceiro lugar, para inspirar confiança à sua mente, ele vai meditar sobre a benevolência e a justiça de Deus. E é interessante isso. Como meditar na justiça de Deus traz conforto para o verdadeiro crente. Como meditar na justiça de Deus traz conforto, não apenas nas misericórdias de Deus, mas do Deus que é justo. Quando você medita nisso, isso traz conforto ao coração do crente. E na última sessão você vai perceber, é como se eu tivesse obtido os desejos do seu coração. Ele mostra que as tentativas vãs dos seus inimigos não deu em nada, e ele continua confiando no socorro divino. Ele vai afirmar que o fruto de tudo isso será a glória do Senhor manifestada aos povos e às nações. A glória disso será o Senhor sendo conhecido pelas nações. Ora, o Salmo, na introdução, você vai perceber aí, irmãos, nos versos, logo na introdução do Salmo, né? Quando ele diz assim, canto de Davi entoado ao Senhor com respeito às palavras de Cushi, benjamita. Ora, olha, você vai lembrar que Saul era da tribo de Benjamim e que os filhos dele, consequentemente, também o eram. O que, de fato, o Senhor está ensinando aqui, né? Quem são esses inimigos dele? Eu gosto muito do raciocínio de
de João Calvino, que diz assim, irmãos, as palavras de Calvino são muito claras. Ele diz: em minha opinião, ele aqui expressa pelo próprio nome e sem figura um acusador perverso que incitara o ódio contra Davi, culpando-o falsamente por algum crime, e que havia sido subornado pelo rei a fazer isso, ou estava procurando o favor real e por isso o fez. Havia de motu próprio caluniado a Davi para buscar benefícios. Saul, diz ele, Aí ele continua: pois Davi, sabemos nós, foi muitíssimo caluniado, como se fora ingrato e traidor para com o rei, seu sogro. Saul deveras pertencia à tribo de Benjamim, entretanto não cremos que ele é aqui a pessoa mencionada, senão que aquele que falsamente acusava a Davi era um parente de Saul, alguém que pertencia à mesma tribo dele, alguém que, querendo o favor do rei, praticava as mesmas coisas que Saul contra Davi, a inimizade dele. E aí ele começa a trazer muitas informações caluniosas contra ele. E como é que Davi lida com isso, irmãos? Essa é o nosso grande ensinamento, eu diria, não é? Como nós lidamos com as pessoas que caluniam e que trazem e buscam destruir você por aquilo que você não fez. Como é que eu lido com isso? Primeira coisa interessante, olha o texto comigo, irmãos. Na primeira parte você vai encontrar o profeta, o rei Davi, orando e dando o seu testemunho. Ele diz assim: Senhor Deus meu, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Não havendo quem me livre. Aqui eu tenho a oração, o conteúdo, a quem ele busca, e ao Senhor, ele coloca com muita clareza aqui, ele diz: ora, a minha confiança, Senhor Deus meu, em ti me refugio. Ora, preste atenção, irmãos. Davi fala da existência de muitos inimigos, mas no segundo verso ele fala de um inimigo: para que ninguém como leão me arrebate. No início ele fala: Senhor Deus meu, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me. Depois no verso 2, para que ninguém como leão me arrebate e me destrua. Há um grupo e há um inimigo singular. Muitos irmãos, muitos dos homens se inflamaram contra Davi. Não foi apenas um, mas muitos. Ele tinha boas razões para orar, a fim de que o Senhor o livrasse dos seus perseguidores. Mas a crueldade do rei Saul e daqueles que queriam o seu favor se acendeu contra Davi de modo diferente. Mesmo ele sendo inocente, ele foi caluniado para que fosse destruído. No primeiro verso ele vai colocar o verdadeiro caráter de suas próprias circunstâncias. Eu sou um homem perseguido. E no segundo verso, a fonte ou causa da calamidade que ele suportava. Veja, irmãos: ó Senhor, meu Deus, em ti confio. Por que ele coloca isso? Eu não confio mais nos homens. Não é que ele não tinha simplesmente confiança, é que aqueles que o cercavam, o rei, e aqueles que buscavam o favor do rei, queriam a sua morte. Eu confio em ti, Senhor. Senhor Deus meu, em ti me refugio, em ti eu confio. Há uma tradução, não é, que é até melhor, você vai encontrar isso
trocando a palavra refúgio por eu me refugio por eu confio. Então, há uma versão que melhor traduz o texto, quando ele coloca: ó Senhor meu Deus, em ti eu me refugio, em ti eu confio. Porque o verbo no hebraico aqui está dizendo isso, irmãos. Ele está dizendo, olha, não apenas eu confio, porque em hebraico tem essa característica, o verbo está no passado, mas a ideia é de alguma coisa permanente. Senhor, em ti eu tenho confiado. Eu tenho confiado, não apenas agora, nesse momento, mas eu tenho confiado no Senhor toda a minha vida. Eu tenho confiado no Senhor por toda a minha jornada. Davi não se gloria na confiança que ele tem em Deus, irmãos. Ele se gloria no Deus que ele confia. E essa é a confiança que acalenta o homem na aflição. Veja, eu não confio senão no Deus que me socorre, porque é dessa fonte que vem o acalento contra as aflições. É aqui que vem a prova da nossa fé. É aqui que nós dizemos em que cremos. Quando visitado pela adversidade, perseveramos em acalentar e exercitar a esperança em Deus. Quando os inimigos se opõem a nós, e nós não vamos usar as mesmas armas dos inimigos, nós vamos confiar no Senhor. Olhando para essa passagem, nós temos que aprender, e Calvino diz isso com uma beleza muito grande, que o portão da misericórdia estará fechado contra nossas orações, caso a chave da fé não nolo abrir. O portão da misericórdia estará fechado se não usarmos a chave da fé para abri-la. Ele chama o Senhor Iavé, ele chama pelo nome pactual de Deus. Ele clama ao Senhor, ele pede socorro ao Senhor. E lembra de Davi, irmãos, que destruiu animais selvagens, e ele sabe como os animais tentam destruir as ovelhas, e ali, diante de Deus, ele diz: eu confio em ti, Senhor, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Se fosse um animal como ele já enfrentou e poderosamente o destruiu, agora ele olha para os seus inimigos como um leão e diz: Senhor, livra-me como um pastor livra as suas ovelhas. Essa é a esperança de Davi. Mas como é que Davi vai fazer isso, irmãos? Ele vai colocar diante dele a sua inocência. Esse é o argumento. Ele confia em Deus, em ti eu confio, salva-me, Senhor, livra-me. Mas agora ele diz no verso 3 a 5: Senhor meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com o mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Se, Senhor Deus, se eu sou culpado, que eu sofra o dano. Isso é um ponto importante, irmãos. Nós sabemos quais são os problemas do salmista de acordo com os atributos de Deus que ele invoca. No Salmo 51, quando ele está confessando o pecado, ele diz: Senhor, pela multidão das tuas misericórdias me ouve. Aqui ele clama pela justiça de Deus. O verso 3 ele diz: Senhor meu Deus,
Senhor meu Deus. Ele traz essa expressão para trazer mais força, irmãos, para a imprecação que ele vai fazer agora. Se eu cometi algum erro, ele vai declarar: eu estou pronto para ser responsabilizado. Eu estou pronto, Senhor. Caso eu não seja inocente do que estão me acusando, faz comigo aquilo que eles querem fazer. Ele roga a Deus que o socorra, e nenhuma condição a não ser esta, irmãos, para que a minha integridade não seja embaraçada pelas provações. Que a minha integridade não seja embaraçada pelas provações. Quantas vezes nós sofremos por causa dos nossos próprios pecados? Quantas vezes nós somos culpados do mal que vem sobre nós? E aí nós suplicamos a misericórdia de Deus. Claro que Davi está falando de alguma coisa que é notória e clara, irmãos. A calúnia que foi levantada contra ele por Cush, citado no texto, né? Que alguém literalmente dessa relação com Saul. Essa calúnia, ela se espalhou por muitos lugares. E quando Davi se viu condenado pelas faltas e pelas falsas notícias, né? E pelos juízos injustos que os homens estavam falando contra ele, ele suplica que o juiz divino venha ao seu socorro. Todo crente piedoso deveria imitar Davi nesse contexto, a fim de que, em oposição às notícias caluniosas que são divulgadas contra Davi e contra nós pudéssemos também, irmãos, descansar satisfeitos unicamente com o juízo divino. Quem pode ficar tranquilo diante do juízo divino, a não ser o inocente? Quem pode suplicar o favor de Deus diante do juízo de Deus? Como eu peço a Deus: Senhor, executa juízo e eu ficarei tranquilo. Somente o que é inocente fará. Somente o inocente fará. No verso 4 ele diz: se paguei com mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia. Ora, você vai lembrar isso claramente na história de Davi com Saul. Davi teve muitas oportunidades de executar Saul e não fez, e colocou, tirando armas das mãos dele, para mostrar: eu estive aqui, não lhe matei porque não quis, porque eu temo ao Senhor. Se paguei com o mal a quem estava em paz comigo. Ora, ele olha e diz: se quem vivia em paz comigo, e se eu fiz algum mal, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, eu poupei a vida dele, Senhor. Se eu prejudiquei alguém que vivia em paz comigo, ao contrário, Senhor, ao contrário, deixei de socorrer o indigno que me perseguia sem justa causa. Davi era odiado, irmãos, por todos aqueles homens, como se a ambição de reinar o houvera impelido perfidamente a rebelar-se contra Saul, como se o chamado dele para ser rei fosse fruto de um coração soberbo e vaidoso, não fosse a própria vocação divina que o trouxe para ser rei. Eles diziam: Davi quer ser rei por causa da sua arrogância. Nenhum daqueles que humildemente se refrearam de injuriar-me, veja como ele vai dizer:
e se conduziram com o espírito humano. Veja, aqueles que estavam em paz comigo, eu não fiz mal ao que estava em paz comigo, nem ao que quis me matar eu fiz mal, eu poupei, nem ao que vivia em paz eu fiz mal, nem ao que me fez mal eu fiz mal, eu não paguei com o mal que me fizeram, nem fiz mal aos que me faziam bem. Senhor, Davi desfrutava da aprovação divina, sentia-se feliz, irmãos, com a consolação que era oriunda dessa relação, porque era disso que vinha o seu conforto. Só que na segunda parte você vai entender, né? Não seria uma virtude muito louvável amar os bons e pacíficos, a não ser que haja uma associação entre essa autonomia e a docilidade em suportar pacientemente os maus. Se alguém morre por um bom, mas por um mal, é o que se diz acerca de Cristo em Romanos, no capítulo 5. Davi não apenas se guarda, irmãos, de se vingar das injúrias que recebeu, mas ele se esforça para vencer o mal, praticando o bem. Essa é uma das graças da natureza renovada, irmãos. É assim que nós somos tratados dentro do rol dos filhos de Deus. Nós não fazemos mal a quem nos faz mal. Muito menos, veja, aqueles que nos fazem bem. Nós fazemos o mal. Essa é a natureza santificada pelo Senhor, que recebeu o Espírito do Senhor, que não faz conforme aquilo que fizeram contra ele. O Senhor nos mostra no verso 5 agora: persiga o inimigo a minha alma e alcance-a, espezinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Que coisa, irmãos, se eu sou culpado, que isso venha sobre mim. Ainda citando João Calvino, que de maneira espetacular analisa esse texto, ele diz: mas como às vezes sucede que aqueles que nos molestam o fazem porque são provocados por nós, ou ardemos de desejo por vingança, quando ofendidos somos indignos de receber o socorro divino. Sim, nossa própria impaciência fecha a porta às nossas orações. Davi está preparado para ser entregue à vontade dos seus inimigos, para que eles se tornem senhores da sua vida, para que eles possam lançá-lo no chão, para que em seguida ele seja publicamente levado ao escárnio, e depois de morto, irmãos, fosse exposto à miséria eterna. Ele diz: eu estou pronto para isso. Essa é a minha verdade. Se eu espero pelo Senhor, se eu aguardo pelo Senhor, é por isso que ó Senhor, meu Deus, em Ti confio. Quando não agimos assim, perdemos a vida de oração, porque passamos maior parte do tempo
maquinando com outros o mal, e não esperamos em Deus, e não oramos, e não suplicamos, e não pedimos. O que fazemos é maquinar o mal com as próprias mãos para destruir o nosso opositor. Alguém que chega diante de Deus diz: a minha inocência está apresentada diante de ti, Senhor. Aí nos versos 6 a 8 agora, ele invoca o juízo de Deus. É terrível, mas é magnífico ao mesmo tempo. Veja o verso 6 a 8, irmãos, quando ele diz: levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários, e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Levanta-te, ó Senhor. Que expressão! Deus não está dormindo, nem inativo, irmãos, mas é a dor da angústia de um servo de Deus. Quando os ímpios se inflamam contra nós e lançam sua raiva e fúria para nos destruir, devemos rogar a Deus que também Ele se inflame e dizer assim, como um comentarista dizer: mostra, Senhor, que tu tem mais zelo pelo teu povo e pela verdade do que os ímpios contra mim e a favor da mentira. Mostra, Senhor, que o Senhor tem mais desejo para libertar o teu povo do que os ímpios para destruí-lo. Mostra, Senhor, que tu tem mais prazer em restaurar o teu povo do que os inimigos em levá-los à destruição. E no final do versículo ele vai dizer assim: mostra que nada pedia, não é? Senão que estivesse em consonância com o desígnio divino. Olha o verso 7, o verso 6. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos teus adversários. O verso 6 mesmo. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários. Desperta-te em meu favor, segundo o juízo que designaste. O que é que Davi pede, irmãos? Ele diz assim: a regra é clara, que devemos observar nas nossas orações sempre isso. Em cada coisa nós devemos conformar os nossos pedidos à vontade divina. Ele pede isso ao Senhor, mas não é a fúria de um homem sem controle ou um desejo carnal, mas ele coloca segundo o juízo que designaste. Eu devo conformar os meus pedidos à vontade divina. E nós nunca poderíamos orar e nem podemos orar, irmãos, com fé, a menos que atentemos para isso, para o que Deus ordena, para o que está escrito, para as suas promessas, para a sua verdade, para que as nossas mentes e pensamentos não se desviem precipitadamente, desejando mais do que o Senhor quer ou menos do que Ele ordenou. Eu peço ao Senhor aquilo que está designado pelo Senhor. Para que ele pudesse orar corretamente, ele repousa nas palavras do próprio Deus. Senhor, desperta-te em meu favor,
segundo o juízo que designaste. Ele diz: o Senhor estende a sua mão em minha defesa. É assim que os crentes devem fazer, irmãos. Não vá além dos limites. Se vocês querem Deus em sua companhia, defenda os princípios e os limites da verdade na palavra de Deus. Não queira que Deus lhes ouça pelo furor do seu coração, mas pelo juízo que Ele mesmo determinou. E você vai perceber que o objetivo de Davi não é só a glória pessoal, é a glória do próprio Deus. Veja o verso 7 na sequência: reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. Ora, ele está contrastando ainda com Saul e com os seus seguidores. Você vai lembrar que na época de Saul, irmãos, a religião ficou negligenciada. A religião ficou negligenciada e havia um estado desenfreado de liberdade e prática de perversidade na época de Saul. De sorte que na época de Saul poucos se importavam com as coisas de Deus. Então Davi, ele vai dizer o seguinte, ele vai mostrar literalmente ao Senhor. Ele diz: olha, Senhor, reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. Senhor, tu és aquele que está assentado nas alturas, que os povos estejam diante de ti, que os homens te conheçam. Os povos estavam diante do rei. Quando o rei convocava uma assembleia solene, irmãos, e Davi acrescenta, não é? Ele acrescenta imediatamente depois que Deus, que por algum tempo se manteve quieto e guardou silêncio, se ergueria tão alto que não só uma ou duas, mas todas as nações poderiam contemplar sua glória. E nessas palavras: e por causa disto, volta-te para as alturas. Senhor, volta-te para as alturas, para que eles contemplem o teu juízo e a tua glória. O que Saul tem buscado contra mim tem levado o povo a negar a prática fiel do culto e da adoração ao teu nome. Restaura a minha sorte, Senhor, para que, segundo o teu juízo, segundo a tua verdade, o teu nome seja elevado às alturas e os povos se reúnam diante de ti. E no verso 8 ele descreve: o Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Segundo a integridade que há em mim. Davi reconhece Deus como um juiz, não apenas de Israel, mas do mundo inteiro. E que Deus manterá sua causa e seu direito. E quando nós somos oprimidos, irmãos, quando nós somos esquecidos, logo nós esquecemos disso, de que Deus é juiz, não apenas de Israel, mas de todas as nações. O que no meio da perseguição me leva a buscar a Deus em súplicas? Que Deus é Senhor de toda a terra. Não é uma mera doutrina, é confortante. Calvino mais uma vez diz isso: já que Deus é o governante do mundo, é tão absolutamente impossível que ele se abdique de seu ofício, quanto é impossível que ele negue a si próprio,
De tal fonte fluirá um manancial contínuo de conforto, segue Calvino, ainda que uma longa sucessão de calamidade nos comprima, ainda que venhamos a sofrer, a fonte de consolo é que Deus governa o mundo. Davi se consola dizendo: o Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão. E aí ele invoca um princípio: o Senhor julga todo mundo, julga a minha causa. Quem pode ter consolo, irmãos, nisso, senão aqueles que buscam claramente a inocência no Evangelho? Aquele que governa muitas nações não negligenciaria um caso particular. Agora lembre-se disso. Davi usa a visão da sua integridade, dizendo: julga-me, Senhor, segundo a minha retidão. Preste atenção nisso, irmãos. Deus não se deixa influenciar pelo respeito humano. Não espere que Deus esteja ao seu lado. Não espere que Deus esteja a nosso favor, se a nossa causa não for boa. Você não pode chamar Deus como advogado se o teu direito for ruim, se a tua causa for ruim. Você não pode chamar Deus para ser o teu juiz se você é culpado. Você clama por misericórdia. Como que é possível que Davi, irmãos, vamos usar essa expressão, se eleve, falando da sua própria integridade? É importante lembrar, e os comentários são unânimes nisso, dizer, o texto não está defendendo que Davi não tem pecado, é que nesse caso com Saul, em que o mal que Saul fazia a ele não fazia a Saul, e que nem as pessoas que lhe faziam bem, ele procurou fazer mal a essas pessoas. Então ele era inocente quanto à acusação que era feita contra ele. E é nesse sentido que ele está dizendo. Agora lembre-se disso, irmãos. E aqui eu vou me valer mais uma vez de João Calvino. Calvino pergunta: como é possível que Davi aqui se gabe de sua própria integridade diante de Deus, quando em outros passos ele suplica a Deus que entre em juízo com ele? A resposta é fácil. E é esta: o tema aqui desenvolvido não é como Davi podia responder se Deus demandaria dele que desse conta de toda a sua vida, mas que ao comparar-se com seus inimigos, ele mantém, e não sem razão, que em relação a eles, ele era justo, em relação à calúnia que levantava contra ele, era justo. Calvino continua: mas quando cada santo é passado em revista pelo juízo divino, e seu próprio caráter é testado por seus próprios méritos, a questão é muito diferente. Porque em tal conjuntura, o único santuário ao qual pode ele recorrer em busca de segurança é a misericórdia de Deus. Quando a nossa vida é julgada por Deus, eu não tenho outro lugar para me esconder senão na misericórdia de Deus. Mas Davi está lidando aqui com um caso específico de calúnia, em que ele é inocente e está dizendo isso diante do próprio Deus. E aí os versos 9 e 11, irmãos, ele pede como fim, como Senhor que julga todas as coisas, e que está no trono, e que será elevado às alturas, e os povos renderão louvores a ele. Ele pede a esse Senhor: ponha um fim à maldade do ímpio. Veja o verso 9 a 11, irmãos, o que diz o texto: cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Deus é o meu escudo, ele salva os retos de coração.
Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Deus que sente indignação todos os dias. O que Davi pede, irmão? Senhor, restabeleça e confirme os justos que estão sendo oprimidos equivocadamente. E se torne evidente, Senhor, que eles vão permanecer protegidos pelo poder de Deus, apesar da perseguição que eles mesmos estão sujeitos. Cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente, como diz o texto, não é? E o Senhor conhece a mente e o coração daqueles. O Senhor sabe exatamente o mal que está sobre eles, pois sondas a mente e o próprio coração. Ele vai um pouco mais adiante, irmãos. Ele demonstrou a sua inocência através da sua conduta externa, mas ele diz também: eu cultivei a pureza na aflição secreta do meu coração. Eu não apenas não agi mal, eu guardei o meu coração de fazer o mal. Talvez as acusações sejam tantas, irmãos, quando eles não tinham como julgar as práticas de Davi, eles diziam: o intento dele em ser rei é arrogância e soberba. O Senhor julga a mente e julga o coração. O Senhor está dizendo, Davi está dizendo: Senhor, não permita que eles alcancem êxito, nem com as coisas externas, nem com as coisas íntimas da minha própria alma. O ataque deles era tão feroz, era externo e na alma. Agora, no verso 10, ele diz: Deus é o meu escudo. Deus é o meu escudo. Como é interessante, como nós somos animados a orar dessa forma, irmãos. Ele olha e diz assim: é possível que nos apresentemos a Deus em oração com grande entusiasmo. É possível isso. Mas se nosso fervor não estiver associado a uma nova força, imediatamente ela decai e começa a arrefecer. Você chega diante de Deus com uma força e logo essa força desanima. Então Davi, ele diante das perseguições, ele vai caminhando em cima de verdades, buscando sempre em Deus força para continuar pedindo. E qual é a verdade que ele agora traz? Tu és a minha proteção, Senhor, tu és o meu escudo. Deus guarda o meu coração, Deus guarda a minha alma dos inimigos e dos ataques. Tu és o meu escudo. Deus julga os justos. Verso 11, Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Deus é um justo juiz, o Deus que está irado todo dia. Que coisa interessante, irmãos. Deus que sente indignação todo dia. Lembre, vamos voltar aqui ao contexto. Saul e seus cúmplices haviam sido movidos pelas notícias caluniosas, até então bem-sucedidos em seus perversos desígnios de levar, em termos gerais, prejuízos a Davi. As calúnias eram muitas e devia ser condenado por todo o povo. O santo homem se apoia nessa única consideração. Sabe qual é, irmãos? Seja qual for a confusão nas coisas relativas ao mundo, Deus, não obstante, pode discernir com perfeita facilidade entre os justos e os perversos. O Senhor julga os justos, o Senhor conhece o seu povo. Ele se
ele se anima nessa verdade. Irmãos, somente os que estão em Cristo, somente os que têm essa consciência, podem se valer do juízo de Deus, dizendo: Senhor, eu estou feliz e seguro, porque eu sei que o Senhor julga os justos. O Senhor está irado todo dia. Aí alguém diz assim: como é que pode Deus estar irado todo dia, se o mal permanece tanto tempo? Se ele prevalece por tanto tempo? É porque o nosso Deus é longânimo, é paciente, mas todo santo dia ele julga, ele está irado contra o mal, mas com longanimidade, com paciência, ele aguarda até o fim. Embora Deus exercite sua paciência e não execute juízos imediatos, não passa um momento sequer, nem mesmo um dia, sem que tenha clara evidência que ele discerne os justos e os perversos. O mundo está em confusão, o mundo está em angústia, o mundo está sem esperança. O caos está estabelecido. Os homens desenfreados praticam toda sorte de mal. Não pensem que Deus não está julgando o mal todo dia. Ele discerne para si os seus, os justos e os ímpios. Penúltima seção do texto, irmãos, nos versos 12 a 14. Se o homem não se converter, afiará a Deus a sua espada. Já armou o arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte. Preparou suas setas inflamadas. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade. Concebeu a malícia e deu à luz a mentira. Davi aqui, irmãos, ao relacionar as tremendas tentativas de seus inimigos contra ele, muitas, não é? Ele tentava com isso ilustrar de forma mais proeminente a graça de Deus. Pois quanto esses homens maliciosos, irmãos, eles eram fortalecidos por poderosas forças militares, supridos por armaduras e poder, furiosamente se precipitaram sobre ele numa firme expectativa de destruí-lo. Você olha tudo contra ele: o rei, os súditos, os que queriam favor do rei, o exército, e Davi estava só. Alguém poderia dizer assim: está todo mundo contra Davi. Parece que Davi vai perder, ele vai morrer e vai ser destruído aqui. Só que Davi está dizendo: se eles não alterarem o propósito deles, se eles não abandonarem a fúria, eles serão destruídos. Como Deus é gracioso, irmãos. Até com seus inimigos ele faz isso. Caim, ele disse: por que o teu semblante descaiu? O mal está à tua porta, a ti cumpre dominá-lo. Como o Senhor avisa. E Davi aqui exorta. O que eles querem fazer contra o rei virá sobre eles. Altere o seu propósito.
Eles estão com arcos prontos, com flechas, querem a minha morte. Já manifestaram a sua força, mas ele diz assim: se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tem-no pronto. Se o homem não abandonar as suas faltas, eles serão destruídos. Eles serão destruídos. E o verso 14 diz: eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Quando você estiver pensando nisso, irmãos, veja bem, pense nos ímpios e naqueles que se levantam contra a igreja. Davi, ele olha para os seus inimigos, mas o desejo dele não é apenas pelo juízo, mas o juízo que trouxesse salvação. Se o homem não se converter, se ele não abandonar os seus pecados, o Senhor vai destruí-los. Então, quando você olhar para um ímpio tramando secretamente a nossa ruína, lembre-se, irmãos, de que eles falam falsamente a si próprios. Eles enganam a si próprios e não vão executar o que desejam em seu coração. Quando você olha, é como as dores de parto, ele dá à luz à iniquidade, ele concebe e dá à luz à iniquidade. E você vê tudo isso vindo contra você. O que Davi nos instrui? Suporte com espírito paciente. Submeta-se à provisão e à providência de Deus. Aguarde no Senhor. Ele suplica ao Senhor: eis que o ímpio está com dores de iniquidade, concebeu a malícia e dá à luz a mentira. Mas o ímpio não para aqui. O desejo dele é diferente do desejo de Davi. O de Davi é que eles se convertam, e o deles, no mesmo caminho, o interesse deles é a própria destruição. Veja o verso 15 e 16. Abre-se e aprofunda uma cova, e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça, e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Davi não diz apenas: olha, eles não vão ter sucesso no que eles querem contra mim, mas que pela providência de Deus, o resultado vai ser exatamente o oposto do que eles pensam. Duas aplicações básicas desse princípio, irmãos. E aqui, mais uma vez, eu cito João Calvino, quando diz: a primeira aplicação consiste em que, por mais habilidosos em forjar astúcias, nossos inimigos, por mais que eles sejam habilidosos, e quantos meios de engendrar malefícios eles tenham prontos para si, não obstante a tudo isso, não devemos atentar para os resultados. Não obstante a tudo isso, devemos atentar para os resultados que Deus aqui promete. Qual o resultado? Que cairão por sua própria espada. A certeza é: eles cairão por sua própria espada. E a segunda, irmãos, se porventura formos em certa circunstância, movido por alguma paixão, instigados a infligir alguma injúria contra nosso próximo, ou cometer alguma perversidade contra alguém, lembremos-nos desse princípio da justiça retributiva, a qual às vezes é aplicada pelo governo divino.
sobre aqueles que preparam um poço para os outros e eles mesmos caem nele, armam laços e caem nele, cavam buraco e caem no buraco. Pessoas que maquinam mal e são destruídas pela própria armadilha que eles mesmos estabeleceram. Senhor, eu estou sendo caluniado, há muita mentira. Tu és o meu refúgio, Senhor. O Senhor sabe que nenhum mal eu fiz àqueles que me fizeram bem, nem paguei com mal os que me fizeram mal. Na realidade, eu poupei o que queria me matar. O Senhor conhece, o Senhor sabe, o Senhor julga o coração, o Senhor julga as intenções do homem. Então, Senhor, Tu és justo juiz, julga, age segundo a Tua retidão, segundo a verdade do Senhor, age conforme os Teus atributos. Que esses se convertam, porque se não se converterem, Senhor, o arco e as setas já estão prontas para eles, todos vão morrer. O Senhor julga continuamente o mal. Eles cairão no próprio laço que prepararam para mim. O que Davi busca é o que está resultado no último verso do Salmo. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Porque o Senhor nos livra para oferecermos sacrifícios de louvor a Ele. Davi diz: eu reconheço que vou reconhecer ao Senhor com um coração grato o livramento que acabei de receber. E eu sei também, Senhor, que a minha preservação é obra do Senhor. O meu livramento é do Senhor, a minha esperança está no Senhor, a minha força é do Senhor, e ao Senhor o louvor, e ao Senhor a glória e a honra. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, assim como ele começa o Salmo: Senhor meu Deus, em Ti eu confio. No verso 17, eu, porém, renderei graças ao Senhor, porque a minha confiança no Senhor me levará a adorar somente ao Senhor. O Senhor fará isso. A justiça de Deus aqui no texto: ao Senhor segundo a sua justiça, a sua fidelidade, a qual o Senhor se mostra bom, irmãos, para com os seus servos. O Senhor defende e preserva a vida do seu povo. Deus não vai ocultar de nós a sua justiça. Jamais. O Senhor a manifestará em nosso benefício quando Ele defender a nossa causa contra aqueles que se levantam para nos destruir. O Senhor, o Altíssimo, o Senhor, o Altíssimo Deus. Olhando para a conclusão desse texto, irmãos, e rapidamente eu queria só fazer duas pequenas aplicações para nós concluirmos essa exposição.
Preste atenção que muitas vezes os crentes, os que temem ao Senhor, podem ser caluniados, podem se falar mal deles, nesse mundo em que vivemos. Diferentemente do mundo, nós podemos nos voltar a Deus, que conhece tudo e que nunca faz o mal. Em tempos de angústia, as nossas orações precisam ser não formais, mas não sem coração e não sem fervor, mas deve ser como a oração de Davi, fervorosa, cheia de esperança e buscando alimentar-se cada vez mais da esperança no Senhor. Quando não há nenhuma possibilidade de salvação à vista, os nossos olhos se alimentam do Senhor. Segundo e último, irmãos, o Senhor Jesus Cristo não foi justo apenas em alguma circunstância em relação aos seus inimigos, mas em todas elas, Davi, no futuro não muito distante desse texto, cometerá um grave pecado, traindo aquele que era seu amigo, e que era servo leal dele. Mas Jesus Cristo, pacientemente, sem nunca ter cometido pecado algum, suportou, irmãos, calúnia, abuso dos ímpios, porque Ele é o justo, Ele é aquele que de fato se entrega ao justo juiz. Para encerrarmos, veja essa expressão que eu usei aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 2, por favor, versículo 23. 1 Pedro 2, verso 23, diz assim o texto sagrado. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Jesus Cristo é o nosso grande e glorioso exemplo, preste atenção, e a nossa salvação. Ele derramou toda a sua confiança no Pai. Ele sabia que Deus faria tudo certo. Ele era caluniado, ele foi tratado com injúria, oprimido, mas ele sabia que o justo juiz faria tudo certo e que no final seria revelada a sua glória. Através do Espírito, irmãos, nós que cremos em Cristo, através do Espírito, Cristo derrama sobre nós o seu Espírito para o povo que vive nesse mundo, para que o Espírito que procede do Pai e do Filho em nós nos faça com paciência e oração aguardar na justiça de Deus. Que coisa impressionante. Ele vai nos forjar no meio das muitas aflições, para que e em Cristo, o nosso Supremo Rei, nós possamos esperar e saber com certeza que o justo juiz fará justiça no fim. Essa é a certeza da igreja. Essa é a nossa total esperança.
Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor. Mais uma vez, irmãos, oremos ao Senhor. Senhor nosso, nós te exaltamos porque a nossa confiança plena e total repousa no Senhor, nas suas obras, na sua palavra. Por isso, ensina-nos, ó Deus, a ter um coração puro, purificado, santificado continuamente, para que a justiça de Deus em Cristo se manifeste gloriosamente. E nós sabemos que aqueles que estão em Cristo já não sofrerão mais, nem mesmo na eternidade e no dia do juízo. É por isso, ó Deus, que a igreja aguarda pacientemente pela volta do Senhor. Como podemos aguardar o dia do juízo se não estamos em Cristo? Nós só podemos aguardar com alegria, e esse dia será assim, porque Cristo Jesus recebeu sobre si a ira que deveria cair sobre nós. Por isso, Senhor, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque nesse dia os justos serão vindicados e aqueles que não se arrependeram dos seus pecados serão destruídos eternamente. Ó Senhor, converte os pecadores nessa manhã, para que não sejam destruídos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Coloquemos-nos de pé, irmãos, cantemos ao Senhor